da memória. Opa, coisa importante, né? Como é que anda a sua memória? Você anda lembrando de todas as senhas que você tem que guardar ultimamente? A senha da senha da senha? Como é que anda a sua memória cotidiana? Coisas cotidianas. Deixou uma coisa em um lugar, daqui a pouco vai fazer outra coisa, você volta, você acha de novo. Eu espero que sim, eu espero que a sua memória esteja boa, tá? E a sua memória de longo prazo, tá boa? Você lembra o que você fez 10 anos atrás? Isso precisa estar ativo, porque vai ser importante em certas questões, tá? Ou mais ainda, vamos deixar isso mais profundo, em um nível terapêutico mais grave. Você teve um trauma no passado, um trauma sério, você sofreu uma experiência pesada, árdua para a sua psique, e isso ficou caracterizado como trauma, né? O popular trauma, né? Não tanto a relação psicanalítica do trauma, mas trauma popular. Ficou lá registrado como uma coisa muito ruim. Isso fica voltando para você a todo tempo? Isso te visita várias vezes? Né? Porque a primeira reação, vamos lembrar que o grau de vida vem antes do grau de defesa. Então a primeira relação vai ser de medo. Depois a defesa aberta. A segunda relação vai ser de culpa. E isso vai bater na sua memória. Então, tem algo passado, pesado, te visitando sempre? Te culpando sempre sobre aquilo? Mesmo de maneira inconsciente, óbvio. Ou pior, você apagou as coisas de uma maneira que você não lembra nada? Isso também é desequilíbrio. Né? Às vezes parece muito positivo, mas também é desequilíbrio. Você já vai entender por quê, a gente vai dizer. Então, o campo da memória também é formado pelo grau de defesa. Se o seu grau de defesa está ativo, está bom, o seu campo de memória naturalmente está estável, equilibrado, ou seja, ele vai saber filtrar o que ele precisa absorver ou não, reter ou não, e ele também vai conseguir buscar o que você precisa naquele momento. E a gente sabe que memória hoje em dia é uma maravilha, né? Tanto para uso prático, como eu disse, senha de tudo que a gente precisa, tudo tem senha hoje em dia, isso é importante, mas sei lá, você vai prestar um concurso, você precisa de uma memória bem mais ativa, você vai prestar vestibular, qualquer coisa assim, a memória é muito, muito, muito importante. Ô Éder, em caso de pessoas que já têm isso aqui danificado, por exemplo, como é que é o grau de defesa de uma pessoa com Alzheimer? Provavelmente, se a gente equilibrar o grau de defesa, a gente tende a melhorar esse estado. Ou vai tentar trazer uma estagnação do processo, ou vai ficar mais lento, né? Ou vai evitar ele de chegar, o tempo dele chegar vai ficando cada vez mais longe, e isso vai ficando distante. Então, você tem caso na família, fica atento, né? Já procura aí, tem vários exercícios para você já evitar isso, mas um deles fortaleça seu grau de defesa. O seu grau de defesa cuida da sua memória, fica atento, se você precisar dela, tá aí. E é algo que a gente sofre hoje em dia, né? Memória é algo que a gente sofre muito, a gente está muito ruim de memória ultimamente, eu estou aqui esquecendo várias palavras, você está percebendo. Por quê? Porque o grau de defesa não está tão equilibrado, não está tão ativo assim, ou está descuidado. No seu caso, pode ser que até que você não conhecesse isso, então ele está ignorado, né? Ele está funcionando de maneira instintiva, natural, mas você pode focar isso e você pode melhorar esse processo muitas e muitas vezes, tá? Então, assim, essa questão de memória cotidiana e memória de longo prazo, elas têm o mesmo campo. E elas podem tanto ficar tranquilas e você acessá-las quando quiser, como eu já disse, elas podem te importunar. Aonde está isso? De novo, mais uma vez, está na relação prazer e culpa. Tá? Provavelmente as memórias que ficam te retornando têm a ver com culpa, né? Então sua relação de alto prazer está baixa. Você precisa melhorar isso. De novo, é questão de escolha. A escolha é realmente sua? Você realmente está fazendo suas escolhas? Ou novamente você está sujeito a uma escolha induzida pelo campo morfogenético, induzida pelo seu campo de memória, induzida pelos outros de certa forma, sendo intrusa a sua energia, o seu bem-estar nesse momento? Você está cedendo, às vezes, a algo externo que não é harmônico com a sua pessoa agora. As suas escolhas são suas? Elas estão sendo suas?
o campo de memória tem muito a ver com o grau de defesa, tá? Você precisa fortalecer. Éder, o meu campo de memória pode de repente abrir, criar buracos? Sim, ele cria fissuras. Ou melhor, você cria fissuras no seu campo de memória, no seu campo de defesa, tá? No seu escudo de defesa. É você quem cria essas fissuras. Quem mais poderia ser se não fosse você? Ah, alguém pensou em mim e acabou furando meu campo. Ah, mas se você não entrar nesse padrão, ninguém consegue. A energia é sua, a gente está falando de energia vital, né? Essa energia vital é sua. Isso é realmente... a outra pessoa é realmente tão poderosa a ponto disso, você precisa também ter contratransferido com aquilo, ter interagido com aquilo de alguma forma, né? Você também precisa ter entrado naquela frequência, seja lá do que for, de inveja, de culpa, seja lá do que for, você sabe do que eu estou falando, entrou em frequência ruim, né? Você ficou nervoso com aquilo, ou no fundo você até queria aquela invejinha daquela pessoa, né? Às vezes é bom, faz bem pro ego, e aí mas não faz bem pro seu eu. Tudo que faz bem pro ego, nem sempre faz bem pro seu eu, com letra maiúscula, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, a diferença de ego e de eu. E aí o seu eu é pleno, seu eu pode tudo, lembra das capacidades naturais do grau de vida, né? O grau de defesa vai trabalhar a relação de prazer. Se eu sou capaz de tudo, eu faço isso com prazer, eu faço isso com fluidez, né? Esse é o processo do grau de defesa. E aí, você interagiu então com aquele padrão de energia através do seu ego, você trocou, cruzou com ele de alguma forma e isso criou essas fissuras no seu escudo de defesa, no seu campo de memória, você acabou sendo induzido por questões do campo morfogenético, basta você se conhecer, tá? É simples, se conheça profundamente, se permita isso, tá? Você vai entender que isso é boa parte desse processo. Então vamos lá. Deu para entender as funções do campo de defesa, são muito importantes, né? Tem a ver com somatização de questão psíquico-emocional, tem a ver com escudo energético para pessoas e para ambientes, que é importante. Ou seja, não estou falando de sensação, tá? Não estou falando que é ele quem cuida da sensação, ele cuida do escudo. Isso aqui você nem sente direito, ele cuida da barreira. Quando bate, você nem sente, tá? Mas se está com fissura, aí você vai sentir. Tem a ver com o campo de memória, ele forma o campo de saúde e o campo de memória. O campo de saúde vai ser o escudo energético em relação à relação psíquico-emocional e que vai acabar fortalecendo no físico o seu campo imunológico. O campo de memória também tem o campo de memória energético de tudo que está aí, misturado com o campo de memória físico. É ele também quem vai cuidar disso. A gente deu até o exemplo do Alzheimer, só revisando um pouquinho, tá? Para você entender então as funções primordiais do grau de defesa. Como é que eu faço para melhorar isso, Éder? Olha só. Fortalecer o grau de defesa não é tão difícil quanto parece. Para ser sincero, é bem fácil. Você seguiu as dicas de como melhorar o seu grau de vida? Eu vou dar dica também para o grau de defesa e a gente vai começar agora, já, tá? Então, o que você pode fazer? Ó, atividades que fazem o uso da energia, ficarem mais ativos. Por exemplo, prática física, Éder, ajuda? Sim, práticas de uso. Tá? As práticas físicas do grau de vida são práticas de captação. Essas práticas físicas do grau de defesa tá ligado a você correr. Você gosta de correr? Se você melhorar o seu grau de defesa, inclusive melhora a sua performance, tá? Mas é aquela história. Um influencia o outro, hierarquia entrelaçada. Quanto mais você corre, mais o seu grau de defesa fica bom. Quanto melhor o seu grau de defesa fica bom, melhor você corre. Tá? Mas é uma boa maneira de fortalecer seu grau de defesa. Se alguma outra questão de somatização e tudo mais está te pegando, uma corridinha, uma caminhada, uso de energia vai bem. Tá? Você gosta de andar de bicicleta, andar de patins, de skate, seja o que for, isso tudo fortalece o seu grau de defesa. Práticas físicas de uso do grau de defesa fazem isso muito bem. Tá? É esse grau que cuida, por exemplo, do seu padrão alimentar. Como é que está o seu padrão alimentar? Você está com uma alimentação balanceada? Você se alimenta bem? Você tem vontade de se alimentar bem?
Porque se você não está com vontade de se alimentar bem, esse grau também está em desequilíbrio. Tá dando para entender? Quando você equilibra ele, você tem vontade de se alimentar bem. E aí fica muito mais fácil você balancear a sua alimentação. Claro, junto com um profissional que te ajudar a fazer isso. Mas, se você não está com vontade, não adianta. Ninguém vai fazer por você se você não fizer. Mas, se você fortalecer o seu grau de defesa, ele te ajuda, ele te dá o impulso, ele te dá o primeiro passo para você entrar na sua reeducação alimentar, numa prática física, tá? De uso, numa caminhada que você precisa começar a fazer e tá difícil, às vezes você tá com preguiça e enrola e fica postergando de segunda-feira para outra segunda-feira, para outra segunda-feira. Olha só, fortalece seu grau de defesa. Uma coisa fortalece a outra. Segue o impulso, sai fazer, que isso vai fortalecer o seu grau de defesa. No dia seguinte, você já está mais ativo, isso vai te levar a uma alimentação mais regular, que óbvio que se você fizer caminhada e uma alimentação regular, não precisa nem dizer que fisicamente a sua imunidade vai melhorar, né? Mas eu estou falando da energia primeiro, hein? Não estou nem falando de questão física, eu estou falando do impulso de fazer a prática física, do impulso de se alimentar melhor. Isso tem a ver com grau de defesa. Então, se você uma coisa fortalece a outra. Se você ficar atento a ele, isso tudo vem para você. Você consegue executar. Tá ok? Coisa importante, que não está tão ligada a uma atividade em si. É o seguinte, você precisa ter prazer no que você faz. Você precisa encontrar prazer no que você faz. E aí é uma questão de escolha. É encontrar prazer no que você faz. Eu não estou dizendo para você só fazer o que te dá prazer. Que daí você fica super criterioso para isso. Só vai querer fazer coisas muito, muito prazerosas. Não é isso. Coisas do dia a dia. Encontra prazer no que você precisa fazer. Isso tem a ver com sentido. Qual o sentido de fazer o que você tem que fazer? Se apega nele. Mais pra frente a gente também vai ter uma aula sobre sentido, aprofundar isso. Mas, tá, Éder, eu tenho que acordar todo dia e ir trabalhar. Eu não trabalho no que eu gosto tanto assim e não sei se isso vai me dar prazer. Por que você tem que trabalhar? Pra que você trabalha? Se apega nisso. Eu trabalho porque eu tenho que sustentar a minha família e tal. Ok, esse é o sentido. Então, encontra prazer pela sua família. Não é o trabalho em si. O meu chefe é um carrasco, muito chato. Ok, você vai deixar ele te influenciar ou você precisa fortalecer o seu escudo? Aonde está o fortalecimento disso? Encontra prazer no que faz. Reforça o seu sentido. Tá? Lembra do seguinte. Às vezes, você não tem escolha sobre as coisas que a vida te põe. Mas como reagir às coisas que a vida te põe, a escolha é sempre sua. Sempre sua. Nem que seja sentar e chorar. É uma reação, mas é uma escolha. Se você trabalhar bem, aceitar bem e entender bem suas escolhas e os seus sentidos, a gente vai falar disso mais pra frente, você vai encontrar prazer no que faz e vai fortalecer o seu grau de defesa, que vai fortalecer muita coisa importante, como a gente já viu. Tá? Então, encontre prazer no que você faz. O que você gosta? É claro que você já sabe o que você gosta. Faça mais. Encontre tempo. Faça. Tá? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Você encontra tempo para fazer o que você precisa. Mas antes disso tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Ok. Pega o que você tem que fazer e encontra prazer nisso. Faça disso um prazer. Usa a teu favor. Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Você vai ter que encontrar atividades cotidianas que aparentemente não são prazerosas. Mas se você encontrar prazer no que você está fazendo, no como você faz, de repente, você inverte a equação e aquilo vai te alimentar em vez de te sugar. Olha que maravilha que pode ser tua vida. Fortalece seu grau de defesa. Tá? Isso é muito importante. Então, essa relação de prazer na vida, de encontrar prazer no que faz, ela está diretamente ligada também à relação de memória, ou seja, o prazer, ele está ligado à assimilação de experiências. E aqui a gente vai começar a falar de algumas coisas importantes. Por exemplo, se eu entender que a minha vida é uma assimilação de experiências, ok, fica muito mais leve. Se eu entender, passei por uma coisa muito pesada, eu aprendi com aquilo, nossa, o máximo que eu pude.
Ok, mesmo que a sensação não tenha sido tão boa, vai me dar prazer entender que eu assimilei, eu aprendi com aquilo. Mas a gente adora o quê? Cair na culpa. Ai, mas aquilo foi tão forte. Ai, a gente adora culpar o outro, se culpar, terceirizar a culpa. Assimila a experiência. Ah, eu já assimilei. Ótimo, que bom. Vamos embora, vamos para frente. Tá? Segue caminhando. O que você precisa entender? Que a sua vida não é uma reta onde você precisa sair daqui e chegar aqui cumprindo metas. Você não precisa cumprir metas o tempo todo na sua vida, porque a partir do momento que você cumpre uma, outra aparece e você fica jogando a sua felicidade para o outro lado da rua. Sempre você tem que ficar atravessando a rua para ser feliz. Ah, eu consegui atingir a meta do meu trabalho, agora eu preciso juntar dinheiro. Aí eu juntei dinheiro, agora eu preciso investir. Aí eu investi, eu preciso ficar rico. Você já deve sentir isso na sua vida pessoal. Você encontrou o amor da sua vida. Está super feliz. E a pessoa fala, tá, quando você vai casar? Aí você marca o casamento. Ah, mas quando você vai casar? Aí você casa. Aí você casa e a pessoa fala, tá, e aí? Quando que vocês vão ter filho? Quando que vocês vão viajar? Tem sempre uma cobrança vindo de fora. Essa cobrança não pode vir de dentro. Você não precisa passar a sua vida cumprindo metas ou cumprindo o próximo passo. Assimila a experiência que você está vivendo, esteja nela, assim você fortalece o seu grau de defesa. Se você fortalecer o seu grau de defesa, o seu escudo fica maior e essas intrusões externas não vão te pegar. Olha só, uma coisa fortalece a outra, hierarquia entrelaçada. Fica muito atento a isso. Então, faça da sua vida um ciclo positivo, onde você assimila experiências e segue em frente. Depois que acabar essa assimilação, Éder, o que vem? Uma experiência nova, esteja aberto a ela. Como é que você pode falar que você vive um dia depois do outro, se você está vivendo hoje como você quis viver ontem? Você já é uma pessoa diferente, você já aprendeu, já assimilou a experiência. Você não é mais como você era ontem. Nem o mundo é mais como era ontem. Assimila a experiência do agora. Isso vai te fazer bem. Não precisa cumprir metas. Não é que não precisa. Você não precisa colocar as coisas como meta. Você só precisa assimilar as experiências. Tá joia? Isso é bem importante. Então, isso vai levar a gente para a questão mais importante do grau de defesa. Mais importante. Olha só. O que é mais importante para fortalecer o grau de defesa? O mais importante para fortalecer o meu grau de defesa é auto-perdão. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Tá? Isso é o mais importante para você fortalecer o seu grau de defesa. É o melhor antídoto da culpa. É o auto-perdão. Tá? Mesmo culpas que às vezes você acha que não são suas. A melhor questão é o auto-perdão. Porque como é que eu faço para chegar no auto-perdão? Eu até sei disso, mas eu não consigo. Eu não sei como. Para de ser cruel consigo mesmo. Para de medir o ontem com a sua mente do hoje. Olha que crueldade que você faz. Você olha para trás e fala, nossa, eu devia ter virado para a esquerda 3 anos atrás e eu virei para a direita. Aí você fica imaginando que você volta lá e vira e fica nos ICs se eu tivesse virado para a direita. Uma grande novidade para você. Se você tivesse virado para a direita, você não era quem você é hoje. Assimilar a experiência te torna forte. Assimilar as experiências pelo que você passou te tornou quem você é hoje. Auto-perdão. Não meça o ontem com a mente do hoje, porque não tem como. Você só é quem você é hoje porque você passou o que passou ontem. Né? Eu sei que eu estou falando nenhuma novidade para você, mas é importante a gente reforçar para você alcançar o seu auto-perdão. Quando a gente não está no auto-perdão, a gente usa um tempo verbal chamado futuro do pretérito. Você já parou para pensar nisso? Futuro do pretérito. É um tempo verbal muito louco. Futuro do passado é difícil até da gente entender, né? E é ele que é cheio de eu tinha, eu poderia. Olha que loucura. Você está querendo voltar no passado e resolver uma questão lá atrás para a sua vida ser diferente hoje. Não tem como, não tem jeito. Se perdoa. Assimila a experiência do agora.
segue em frente, segue sua vitalidade, balanceia sua alimentação, faz uma atividade prazerosa, identifica o que você tem prazer, não seja submetido aos prazeres que são colocados para você. O que você realmente gosta de fazer? Filtra. Oh, Éder, eu sei, muita gente gosta, tá muito na moda, mas eu não gosto de correr. Ok, ótimo, que bom que você identificou que você não gosta. O que você gosta? Isso vai fazer muita diferença. Se perdoa, tá? É a principal questão para a culpa não enfraquecer o seu grau de defesa. Tá? Isso é muito, muito importante. Deu para entender o seu grau de defesa, a importância dele? O grau de vida capta energia telúrica, o grau de defesa usa como? Cheio de coisas importantes. Cria escudos e usos da energia telúrica num nível importantíssimo para você manter sua saúde, sua memória e principalmente a sua saúde psíquico-emocional, influenciando o seu físico, suas somatizações, tá? Presta muita atenção nisso, tenta exercitar, segue as dicas dessa semana que a gente vai colocar para você fortalecer o seu grau de defesa e eu te vejo na próxima aula, no próximo grau, para você entender que eles estão interligados e todos são importantes, um interligado ao outro. Eu te vejo lá, um grande abraço, meu nome é Éder Assunção, segue na rede social, se você gostou, compartilhe o conteúdo que ajuda a gente, eu agradeço muito, grande abraço!